Vamos lá. Queria tentar adaptar um pouquinho o que a gente vê em Sefer Bereshit, em Parashat Bereshit, para o século 21, porque se a gente tem a Torá e a gente lê a Torá cada semana e cada ano, em qualquer lugar do mundo, deve ser que tem a ver uma coisa com a gente, com certeza. Hashem proibiu a história famosa, Adam Arishon, de comer de algum fruto, tá bom? Alguns falam que era, alguns falam não. Melhor dizendo, a Gemara diz. Alguns falam que era maçã, mas a Gemara diz que é tudo menos maçã, tá bom? Ou trigo, ou figo, tem discussão. Ou uva, mas alguma fruta era proibida. E aí Hashem falou, olha, eu não quero que vocês comam dessa única fruta proibida. Beleza? Adam Arishon comeu, Havá comeram dessa fruta proibida. Quais foram as consequências? Tem algumas consequências, mas uma das consequências que teve, depois deles comerem do Etz Hadat, desse fruto que Hashem não permitiu, transgredindo a palavra de Hashem, está escrito na Torá em Parashat Bereshit, eu vou ler para vocês 4 ou 5 palavras de um pasuk, Beitzavon tochelna kol yemechayecha. Você vai comer Beitzavon, não sei o que é Beitzavon, a gente vai ver aqui um segundo, durante todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, você vai ter que, para comer, ou sustento material, vão traduzir em português, ou cifrão, ou dinheiro, o sustento da pessoa vai vir Beitzavon. Depois do pecado do Adam Arishon, vai vir Beitzavon. Onkelos diz o seguinte, o que quer dizer Beitzavon? Onkelos traduz que a palavra Beitzavon quer dizer Be'amal. O que é amal em hebraico? Esforço, trabalho, malhar, suar. Então vamos ler o pasuk de novo. Depois do pecado de Adam Arishon, Hashem fala Beitzavon tochalna kol yemechayecha. Para você ganhar sustento monetário, então você vai precisar de Itzavon. E Onkelos, o tradutor da Torá, diz, quer dizer com esforço. Quando um pai fala para o filho, você acha que o dinheiro cai da árvore? Talvez antes caía mesmo. Mas depois que Adam e Havá pecaram, não cai mais, é só Beitzavon. Continua a Torá dizendo para a gente, qual foi uma outra consequência também depois do Het de Adam Arishon? Bezeat apecha tochal lechem. Você vai ter que esforçar sua camisa no português para comer pão. Se quiser comer salmão, vai precisar suar mais ainda. Agora, olhem o fim do passuco, pessoal. Kotz vedardar tatzmiach lecha. Vai sair, vai nascer no chão, no campo, na plantação, Kotz vedardar. O que é Kotz vedardar? Espinhos. Até agora, até Adam Arishon pecar, a gente não sabia como que era, então a gente se acostumou infelizmente com a situação de hoje, mas não era assim. Até Adam Arishon pecar, plantava-se uma planta e nascia aquela semente daquela fruta. Esse negócio de ter espinhos, precisar podar árvore, tirar ervas daninhas, pulverizar, inseticida, peste, isso não tinha antes. Isso é tudo consequência do pecado de Adam Arishon. Como que era antes do Adam Arishon pecar? Dá para a gente ter uma degustação? Dá. A Gemara fala para a gente em Sanedrin, Adam Arishon ficava sentado com o copo dele de... que ele bebia vinho? Vinho. Ele comia carne. Todas as carnes, Adam Arishon ficava sentado comendo carne. Quer dizer, comendo e bebendo, quer dizer, o sustento da pessoa, acho que essa é a representação da Gemara. Os malachim, fala a Gemara pra gente, tzolim lo basar. Quer dizer, quem era o maître, quem era o chefe que servia a comida de Adam Arishon? Os anjos de Akadosh Baruch Hu. Uma vez que Adam Arishon e Havá erraram, foi obrigado, sobreposto sobre o ser humano, de lá até hoje, que a pessoa deva trabalhar para ganhar o sustento monetário dele. Não dá mais para o homem falar, deixa. Então o homem precisa se esforçar agora. Agora olha que interessante. A preocupação material que a pessoa tem hoje em dia, ela vem depois do pecado de Adam Arishon. Dê uma procurada nesse pasuk, que eu mencionei para vocês em Bereshit. Rav Hirsch fala para a gente o seguinte, que
se a pessoa hoje, olha que espetacular, continuar vivendo no Gan Eden, como estava Adam Rishon antes de pecar, ele vai comer grama. Adam Rishon veio no Gan Eden, comeu carne e tomava vinho da melhor safra possível. Mas se a pessoa hoje, pós pecado de Adam Rishon, olha que espetacular, quiser viver, vai querer viver igual a Adam Rishon, ele vai comer o quê? Grama. Porque grama tem abundância aí. Grama tem abundância, mas uma coisa melhor do que grama você não vai conseguir. Por quê? Porque Hashem falou, agora para comer uma coisa melhor, comer uma maçã, comer uma fruta, até para nascer você precisa suar a camisa. Eu acho que junto com esses espinhos que Hashem falou que ele criou, não são só espinhos que a gente vê no campo. Espinhos quer dizer algumas dificuldades que a pessoa vai ter na hora da parnassá dele. Então eu queria conversar um pouquinho hoje conosco aqui sobre o que a Torá tem a dizer sobre essa parte da parnassá, sobre materialismo, sobre dinheiro, e ver qual é o enfoque da Torá, que a Torá tem a dizer para a gente no século 21. Avram Avinu não foi procurar um shidduch para o filho dele, Yitzhak. Quem ele mandou? Eliezer. Por que ele não foi, em curiosidade, procurar um shidduch para o filho dele? Porque ele não foi ele próprio. Deixava ele ir. Ele não achava que era importante? Era importante. Então, a mitzvah é maior você fazendo, diz a Gemara, do que mandando seu emissário fazer. Então, por que Avram Avinu não foi? A resposta que está escrito os comentaristas falam, Ve Avraham Zaken. Ele queria muito ir, mas ele não conseguia andar toda aquela distância conforme pela idade que ele tinha. Tá bom, mas Eliezer foi procurar uma esposa para o filho de Avram Avinu, Yitzhak. Ele chega de repente, Eliezer fala o seguinte, Avram Avinu dá uma diretriz para ele e fala, olha, por favor, vou te fazer um pedido. Qual? Tenta pegar da minha família, mas em especial uma que você não pode pegar é uma das mulheres de Canaã. As mulheres da terra de Canaã não pega, essas eu não quero. Tá bom. Pergunta Eliezer para Avram Avinu, tá bom, isso que você quer, Avram Avinu, tomara que eu consiga, mas e se não der? E Avram Avinu fala, olha, faz um esforço, tenta não pegar de Canaã. Eliezer ficou com medo, ele falou, se não der. Como fala se em hebraico? Maybe, ou em inglês, como fala em hebraico? Ulai. Lembram? Ulai, a música de Purim, Ulai de Korditi. Então Ulai quer dizer, talvez não vai rolar. Então Avram Avinu falou, tá bom, mas pelo menos tenta não pegar alguém de Canaã. Olha que interessante. Eliezer vai, como a gente conhece a história, procura fora de Canaã uma mulher, essa mulher se chama Rivka, Mabruk. Agora, antes de ela aceitar e saber se ela vai aceitar, Eliezer falou, eu preciso pedir a permissão do pai dela, Betuel, se ele vai conseguir, vai querer mandar a filha dele casar com o filho do meu patrão, Yitzhak. Então, ele chega para ele e fala, você quer mandar sua filha para casar com Yitzhak? Ele conta toda a história de novo na Torá, de que Avram contou para ele, o que Avram faz, e que ele mandou, ele tem um filho para casar. Tudo isso Eliezer contando para Betuel, pai de Rivka. E de repente, de novo, quando ele conta a história, ele fala, olha, quando meu patrão me pediu para procurar uma filha, o filho dele, Yitzhak, ele me pediu para que não seja de Canaã. E eu retruquei para ele, ulai, maybe, talvez, eu não vou conseguir achar. E agora eu achei você que não é de Canaã. Então a senhora está disposta a vir casar com Yitzhak ou não? Rashi observa que a palavra ulai, nessa segunda vez, quando Eliezer contou a mesma história do que se passou para Betuel, filho, pai de Rivka, ela está sem o vav. Na primeira vez, quando Eliezer falou para Avram Avinu, talvez ela não vai querer vir comigo, o que eu faço? Ele também falou ulai. Ulai quer dizer se, talvez. Então ele falou, a primeira vez está com o vav e a segunda está sem o vav. Rashi é muito sensível a isso. E Rashi nos conta o seguinte, que Eliezer tinha uma filha. E ele queria casar a filha dele com Yitzhak, porque quem não quer casar com Yitzhak? Yitzhak é tudo do bom e do melhor. Então, na verdade, ele falou, ulai, olha, o meu ulai agora está sem o vav, mostrando, olha, poxa vida, pode ser minha filha, se você não quiser fica tranquila e não precisa se esforçar muito. Porque tem um segundo pretendente que é minha filha. Assim disse Eliezer. Porque na primeira vez que Eliezer
perguntou para Avraham Avinu, talvez, eu não vou achar uma mulher que não é de Canaan, o Ulai está com Vav. E o segundo está sem o Vav. Só na segunda vez, diz Rashi, quando ele reconta toda a história para Betuel, pai de Rivka, aí ele fala, Rashi fala, por que ele falou esse Ulai, talvez eu não vou achar alguém de Canaan? Porque ele queria tentar colocar quem? Eliezer? A filha dele, para casar com Yitzhak. Mas a primeira vez, quando ele falou isso para Avraham Avinu, Rashi não menciona essa vontade dele querer casar a filha dele com Yitzhak. Tem 34 psukim de diferença. Por quê? Pessoal, olhem que bomba. Eles contam uma vez que tinha uma discussão monetária. Teve uma discussão monetária entre duas pessoas. Um achava que Reuven tinha que pagar, e Shimon achava que Shimon tinha que pagar. Tinha discussão, quem tem que pagar para quem, uma argumentação. Então eles foram no Bedin. Eles foram para o Bedin. Uma das pessoas que estava no Bedin era Rav Chaim Volozhin. Chegaram lá e falaram para ele qual é a lei. Rav Chaim Volozhin falou, olha, no caso Reuven perdeu e ele tem que pagar para Shimon o valor X. Tá bom, a pessoa que perdeu, Reuven saiu chateado de lá. E ele foi para Rav Chaim Volozhin e falou, olha Rav, o psak, o que o senhor legislou, está errado. Puxa vida. Falar para Rav Chaim Volozhin que ele está errado? Falar, não entendi, por favor me explica melhor. Falava, o senhor está errado. É igual discutir com o Talmid Chacham grande, que nem Rav Chaim Volozhin é igual, diz a Gemara, discutir com Hashem. Tá bom, Rav Chaim Volozhin deixou passar. De repente, alguns meses depois, Rav Chaim Volozhin chamou esse mesmo Reuven, era um Talmid Chacham Reuven, falou para ele, olha, eu tenho uma pergunta na Gemara, eu queria que você me contasse qual é o seu parecer, como resolver essa questão que eu tenho na Gemara no Talmud. Então o mesmo Reuven que tinha perdido o caso, falou, olha, nesse caso eu acho que A é o perdedor e B é o ganhador, A tem que pagar para B. Rav Chaim Volozhin fala, opa, puxa vida, esse caso não é paralelo ao caso que você veio alguns meses atrás, no meu Bedin, e eu falei a mesma coisa para você, e você começou a falar que eu não entendo nada, e que eu não sei legislar, e que eu estou errado. É exatamente o mesmo caso. Aí, Reuven vira para Rav Chaim Volozhin e fala algo espetacular e muito verdadeiro. Fala, olha, Rav, o senhor sempre teve razão, mas hoje não é meu dinheiro, e alguns meses atrás o que estava em jogo era o meu dinheiro. Diz o Rabbi de Kotzk o seguinte, quando tem algum interesse pessoal, em hebraico é chamado negiut, tem alguma coisa a ver comigo, então aí a história muda. Quando Avraham Avinu falou para Eliezer, vai procurar uma filha, para quem? Para o meu filho, tá bom? Falou, tá, vou procurar. E ele ficou com medo, talvez de verdade não tenha alguém, que ele falou, não pode ser de Canaan, ele falou, e se eu não achar? Mas na hora que Rivka estava quase aceitando, Eliezer falou, opa, agora tem a ver comigo, porque se ela aceitar, minha filha não vai mais poder casar com Yitzhak. Então já começou a ter a ver comigo. Então Rashi fala, na segunda vez, a palavra Ulai já estava assim, Eliezer estava quase falando para Betuel, por favor, não manda ela porque eu tenho uma filha. Então ele já estava Nogea Badavar, o assunto já tinha a ver com ele. Por isso que na segunda vez Ulai, de um jeito para mostrar que Eliezer falou, ó, tem a ver comigo. Quando mexe no bolso da pessoa, não é novidade isso, a pessoa fica mais vulnerável, mais sensível. Ou seja, quando a pessoa é chamada Nogea Badavar, quando tem a ver com ele, aí o assunto toma outras proporções. Eu respondi para o Rav Chaim Volozhin que ele estava errado, porque tinha a ver com o meu dinheiro. O mesmo caso depois, eu consigo ver, sendo mais racional, vamos chamar assim, menos emocional, menos subjetivo, dá para ver de uma forma diferente. A Gemara conta para a gente, olha que interessante, que o homem, ele tem um boletim, o boletim para a gente tem um raio-x do que é o homem. Ele é visto em 3 coisas, todo mundo conhece. Uma das coisas é chamado kiso. Quer dizer kiso? O bolso dele. Né? O bolso dele. As outras 2 são kossó, quanto que ele bebe. Cuidado quem bebe muito. E kassó é como o que faz a pessoa ficar brava. Mas uma das coisas que verifica a pessoa é como ele lida com dinheiro. Até o pecado de Adam Rishon, a parte material era algo separado dele. Igual que a pessoa fala, olha, eu tenho minha meia na minha gaveta, a meia não faz parte da minha pessoa. Então, a parte monetária era algo separado do homem.
Depois de Adam Arishon, dele ter pecado e Havá pecado, o dinheiro virou parte integral da vida da pessoa. Se vocês procurarem no Rav Google a palavra money, procura dinheiro, dê uma olhada, quando estava preparando o shiur, se não me engano apareceram 227 milhões de entries. Porque, pessoal, a cabeça de que ser humano a palavra cifrão, dinheiro, ou qualquer outro adjetivo que seja sinônimo, não corre dentro da cabeça da pessoa. É uma preocupação. Poxa vida, mas o quê? Claro, depois você vive pós Adam Rishon, Kotz Vedardar, vai ter espinhos. Quais espinhos? Saber como lidar com a situação agora monetária. Isso faz parte da vida da pessoa. Não é uma meia que está na gaveta, isso na verdade é parte integrante da pessoa. A gente pode comparar talvez, me veio agora a cabeça, igual o celular da pessoa. Ninguém sai de casa sem celular. Ninguém sai de casa sem pensar em dinheiro. Sem dinheiro dá para sair, só sair com o celular substitui o dinheiro, né? Mas sem pensar nisso. Agora a pergunta é, quanto que a Torá olha para isso e como que a Torá enxerga isso? Só para a gente ver que como a Torá enxerga isso, a gente fala no hino nacional, primeiro pasuk, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Você tem a obrigação de amar Kadosh Baruch Hu, Bechol Levavecha. O que quer dizer Bechol Levavecha? Com todo o coração. Ubchol Nafshecha, quer dizer Ubchol Nafshecha? Dando a vida, vamos traduzir já, dando a vida, a alma da pessoa que é dando a vida. Ubchol Meodecha é dando o quê? As posses da pessoa. A Gemara pergunta, peraí, aqui a Torá está falando o seguinte, olha, para aqueles 3 pecados maiores, que é Shfichut Damim, não matar outra pessoa, Avodah Zarah, idolatria, ou Gilui Arayot, pecados sexuais, a pessoa precisa dar a vida dele. Eu preciso amar Hashem até dando minha vida, até dando meu dinheiro. A Gemara faz uma pergunta, só um segundinho. O que é maior, dar a vida ou dar o dinheiro? Me fala só o maior e inclui o menor. Hashem não falou o seguinte, você precisa amar Hashem até dando o teu sambuça que você tem para lanchar. Por quê? Porque eu vou te falar uma coisa muito maior, inclui o sambuça. Então, de novo, pergunta a Gemara, por que a Torá fala assim que amar Hashem dando tua vida e dando teu dinheiro? Fala só dando a vida, que inclui o dinheiro, dando o dinheiro, que inclui a vida, fala só o maior. Pessoal, olhem o que a Gemara fala, olhem o que a Gemara fala. A Gemara responde para a gente o seguinte, não posso te falar só Bechol Meodecha ou Bechol Nafshecha, dando a vida ou dando dinheiro. Depende da pessoa. A Gemara fala para a gente que Hashem, quando escreveu a Torá 3.000 anos atrás, não no século 21, há 3.000 anos atrás, algumas pessoas a vida vale mais que o dinheiro, e para outras pessoas o dinheiro vale mais do que a vida. Então por que Hashem não escreveu da vida e inclui o dinheiro? Porque para algumas pessoas, diz a Gemara, há 3.000 anos atrás, o dinheiro vale mais do que a vida. Então Hashem fala, eu quero que você dê tudo para mim. O que é tudo? Depende para qual pessoa. Para algumas pessoas o dinheiro vale mais do que a vida, e para algumas pessoas a vida vale mais do que o dinheiro. Isso é bomba isso. Por isso que a Torá escreveu os dois. E ainda, olha que interessante, pessoal, como a Torá define a palavra dinheiro? Meodecha. O que quer dizer meod? Muito. O que é muito para você? Ah, dinheiro. Por que não escreve mamonecha, masriatecha, kaspecha? A palavra no Kriyat Shema, que se refere a o que é muito, que é dinheiro, é meodecha. Por quê? Porque para o ser humano não é novidade. O que ocupa a cabeça da pessoa, muito é meodecha. E tem pessoas que o dinheiro vale mais do que a vida. Por isso que a Torá escreveu os dois. Tem que dar o máximo para Hashem. Cada pessoa é diferente. Para alguns a vida é mais do que o dinheiro, para outros o dinheiro é mais que a vida. Um passo para frente, a Gemara fala para a gente, no fim de Sanedrin, o seguinte. A gente achou que talvez seja uma história, mas a Gemara conta isso no fim de Sanedrin para a gente o seguinte. O corpo e a alma, o corpo representa os prazeres e a alma representa a parte espiritual, tem como se isentar no dia do julgamento. Depois de 120 anos bem vividos, vão ser julgados. Então, a Gemara fala, o corpo pode se isentar e a alma também pode se isentar. Por quê? O corpo vai falar o quê? Eu sozinho não consigo mexer, porque sem a alma a pessoa não vive. E a alma vai falar para Hashem o quê? Eu sem o corpo não faria nada, porque eu sou completamente espiritual. Então, como que Hashem julga? Então a Gemara traz um exemplo. Tinha um manco e um cego que foram num pomar trabalhar. De repente o dono do pomar chega e vê que todas as maçãs estão comidas.
Aí o manco fala, não fui eu, porque eu não consigo sair do lugar. Eu sou aleijado, eu não consigo sair do lugar. Eu tenho... E o cego fala, eu não enxergo. Como é que eu posso pegar uma maçã? Eu não sei nem onde é que eu estou direito. Então o dono do pomar fez a seguinte, falou, olha, não se preocupa. Ele colocou o manco em cima do cego. E falou o que para eles? Bom, agora vai. O cego consegue andar e o manco dirige ele. Então assim os dois comem da fruta. Eu diz a Gemara, você tem razão. O corpo sozinho não tem como ser julgado, porque o corpo sozinho não consegue se mexer sem Neshama sem vida. E Neshama sozinha não quer nenhum prazer, então não tem como ser julgada. Como que Hashem vai julgar a pessoa? Com o corpo junto com a alma. Agora preste atenção, tá? Essa é a historinha bonita. O que sobra pra gente dessa historinha? Tá, contar para os Eladim no Gan e eles vão falar Shabbat Shalom para morar. Mas e pra gente, o que sobra isso? Deve ser que a Kadosh Baruch Hu fala, olha, eu quero que coexista o corpo junto com a alma. Eu não quero que exista só uma alma nesse mundo. Porque senão, se fosse para existir somente almas, nós seríamos malachim. A Kadosh Baruch Hu falou, eu quero que você exista como um corpo, eu quero que você tenha prazeres, eu quero que você viva. Mas como é que eu posso viver junto com uma Neshama? Pessoal, isso tinha que ser tão absurdo para a gente, é que a gente não sabe o que é uma Neshama, mas tinha que ser assustador. Porque toda vez que a gente vai no banheiro, a gente faz uma brachá. Rofei chol basar, uma frilasot. Rofei chol basar, que Hashem cura a pessoa, para que ele possa ter um mérito, um zehut de ir no banheiro. Uma frilasot. O que quer dizer mafli em hebraico? Pele. O que é pele? Uau! Milagroso. Espetacular. Diz o Shulchan Aruch, o que quer dizer mafli lasot? A que se refere depois que eu saio do banheiro, eu falo mafli lasot, é bárbaro. O que é bárbaro? O que é uau? Pele. Diz o Shulchan Aruch, o fato de coexistir uma Neshama dentro de um corpo. Isso é a coisa mais milagrosa do mundo. Porque a Neshama, a primeira coisa que ela quer fazer é sair do corpo. O corpo e a Neshama são dois opostos. Então quando sai do banheiro e fala mafli lasot, é algo uau. O uau é como é que pode existir um corpo dentro de uma Neshama. Mas Hashem falou que tem que coexistir, então como que dá para coexistir? Só estou querendo mostrar para vocês que gostar muito de dinheiro não é anormal. Querer prazeres não é anormal. A pergunta é como coexistir, como fazer esse mafli lasot existir. Depois que a Adam Arishon pecou, é um must isso aqui. Pessoal, qual é o maior gasto que um casal tem? Escola. Ninguém vai falar esposa? Que legal. Tá bom. A escola já passou. Esposas aqui são muito econômicas, graças a Deus, parabéns. Salva de palmas para elas. Tá? Eu dei a dica. Eu não queria assumir o risco aqui. O maior gasto de um casal, boa. Então, graças a Deus vocês concordam, é a mensalidade da escola. A mensalidade da escola vem junto com lanche, mas vamos chamar assim de mensalidade. Tá bom? Agora, quando você, homem, casou, você não sabia o que você assinou que estava em hebraico, aramaico, e passaram uma caneta e falaram, só assina aqui, dá um visto aqui embaixo, né? Bom, le dancé. O que você escreveu lá? O que você escreveu lá, o marido? Concordo nada. Eu me obrigo a sustentar a minha esposa. Né? Olha que interessante. Pessoal, olha que interessante. Eu me obrigo a sustentar a minha esposa. Quer dizer, presta atenção, educação é uma coisa nobre ou não é? É o maior gasto da pessoa. Como que eu posso educar meu filho através de pagar dinheiro? Casamento é uma coisa nobre assim, cuidado que vocês vão responder. Beleza, é. Como que o primeiro mandamento para estar casado é o quê? A minha obrigação de sustentar a minha esposa. Como que eu sustento a minha esposa? Com dinheiro. Olha que interessante. Eu estou querendo mostrar para vocês o poder que o dinheiro tem. A Torá concorda com isso? Eu estou falando coisas da Torá. Como que... O que seria da nossa comunidade se não tivessem pessoas muito generosas que ajudassem a comunidade a ir para frente? Boost a comunidade, bombar a comunidade. Quase que nada, para não falar nada. Um ajudou o mikve, um ajudou a sinagoga, outro ajudou o colégio, outro ajudou a escola. E cada um ajuda no que ele sente, que ele gosta mais, e aí as coisas vão para frente. Então, o dinheiro tem um play forte no mundo ou não? Meu Deus, a Torá falou isso. Inclusive, o Shulchan Aruch é dividido em 4 seções. Quatro grupos.
Um dos grupos do Shulchan Aruch é chamado Choshen Mishpat. Fala sobre o quê? Só sobre dinheiro. Não, mas a gente não precisa se preocupar com dinheiro. Meu amigo, se você vive antes de Adam Rishon, coloca a voto. Mas o Rav Hirsch falou pra gente, viver depois de Adam Rishon, achando que vive antes, vai comer o quê? Grama. Não vai pagar mensalidade, não vai sustentar a esposa. Então, o dinheiro tem um play forte dentro da vida da pessoa. Um dos halakim do Shulchan Aruch, chamado Choshen Mishpat, lida só com isso. O dinheiro é importante ou não é? Beleza, é. 227 milhões de entradas no Google quando se escreve a palavra money. Bom, agora, olhem que interessante. Qual foi o primeiro dos avós? Avraham Avinu. A Torá dá um detalhe sobre ele. Muitas coisas fala sobre ele, mas tem um detalhe que... não, vamos fazer a resto, muitas coisas, mas eu vou ler um passuco para vocês. Está escrito o seguinte, Ve Avraham Kaved Meod Bemikne Kesef Vezav. Avraham Avinu, ele estava muito pesado, yani loaded, carregado, não pesado demais, Kaved Meod, Mikne, quer dizer Mikne, rebanho. Tá, Rabino, quem que é rebanho? Amigo? Na época, hoje também, vai falar com os fazendeiros lá, fica amigo de um fazendeiro lá, né? Pessoal, presta atenção, algumas vacas, alguns rebanhos ele tinha, essa era a riqueza antigamente, tá bom? Como se isso não bastasse, Mikne, Kesef, o que é Kesef? Prata, ele tinha, o Bezahav e ouro. Meus amigos, tá certo que Avraham tinha isso, mas por que a Torá conta isso pra gente? Avraham não tinha ouro, prata e contas e rebanhos. O que isso interessa para mim? Pessoal, tenta sempre ler a Torá como se fosse a primeira vez. Tá falando do homem mais espiritual do mundo, o homem que redescobriu o monoteísmo. É isso que você tem para me contar sobre ele? A gente não sabe se Avraham Avinu comia amjadra quinta-feira ou comia gefilte fish, porque não interessa para a gente isso, porque a Torá conta para a gente sobre Avraham Avinu, que ele tinha muitas posses. Uma vez alguém me falou, Rabino, tem que saber, tem diferença. Quando o rico abre a boca e fala bobeira, todo mundo acha um perucho para o que ele falou, alguma explicação. Pobre fala coisa sábia, eles vão dar Hazak Baruch, Rabi Hanem Ben Akashá Omer, né? Então, a Torá está contando para a gente o quê? Avraham era rico, então todo mundo achava um perucho para o que ele falou e se ligava nele. Mas o Ben Ish Chai, talvez seja uma explicação, não sei, mas o Ben Ish Chai traz uma pergunta bomba. Você está falando que Avraham era rico? Devia falar que Avraham Avinu tinha muito Kesef, Zahav e Mikne. Qual é o termo que a Torá usa? Ve Avraham Kaved. O Ben Ish Chai falou o seguinte, poxa vida, como assim Kaved? Kaved quer dizer pesado. A gente sabe que Avraham Avinu, quando recebeu os anjos no terceiro dia do Brit Milá, Velabakar Ratz Avraham. Ele foi correndo pegar comida, foi correndo ajudar os anjos, foi correndo. E ele não sabia que eram anjos. Então, como é que pode ser que em relação às posses dele está escrito Kaved, pesado? Eu nunca vi ninguém falar, poxa vida, o cliente está te devendo tanto, ele faz 6 meses que ele não te paga, você vai ter que viajar 1 hora para pegar. Puxa, que peso! Eu estou com peso de buscar 200 mil reais lá do outro lado da cidade. Que peso! Eu vou de asa delta até lá. O que quer dizer esse Kaved? Então diz para a gente o Ben Ish Chai, você tem razão. Dinheiro é importante. Sem dinheiro você não sustenta a tua família, nem tua esposa. Sem dinheiro você não consegue educar teus filhos. É verdade, é meu derra, é muito. Mas a pergunta é qual é o balanço? Para Avraham Avinu era Kaved. O dinheiro é uma coisa que precisava, era um peso, não era uma coisa que ele queria. Não era o chantilly da vida dele. Kaved bekesef vezav. Ele tinha, ele precisava. Ele usufruía disso, mas era Kaved. Não era o sonho da vida de Avraham Avinu. Eu lembro quando eu estava no colégio nos Estados Unidos, estava estudando, uma vez eu fui fazer slichot, no meio de slichot, numa sinagoga ashkenazi, tinha uma sala que eles permitiam gentilmente para os faradim usarem. Eu entrei sem querer na sala errada, esse slichot é 5 da manhã, 5:30, não lembro que horas que era. Eu entrei na sala errada e tinha lá 15, 20 pessoas estudando Gumará. Eu falei, puxa vida, será que eu cheguei atrasado e já acabou o slichot? Então tinha um senhor, depois eu conheci ele melhor, era um engenheiro, e todo dia, 1 hora antes da tefilá, eles rezavam 6 da manhã, 6:30, das 5:30, 6:30, ele dava shiur de Gumará. E depois rezavam e continuavam o dia. Uma vez eu vi ele, eu falei, uau, como é que 5:30 da manhã acordar, o senhor é engenheiro e tal, é uma novidade para mim. Ele me ensinou uma regra, ele falou o seguinte, pessoal, essa é a regra de vida para a gente. Na vida,
tem tem uma balança com aquelas balanças velhas de antigamente, sabe? Que quando você levanta um lado, outro abaixa. De um lado, escutem isso com 4 ouvidos, tem Ruhaniut, espiritualidade, e do outro lado tem Gashmiut, materialismo, que a gente falou hoje que é importante. Mas atenção, quando é impossível dar peso para um sem tirar o peso do outro. Quanto mais valor eu dou para um, na mesma proporção eu tiro o valor do outro. É tiro e queda. Isso olhem que regra de ouro. Quanto mais valor e importância, a gente falou que precisa de dinheiro, mas quanto mais, uau, isso é minha vida, eu dou para a parte material, a parte espiritual perde na mesma proporção e vice-versa. Essa é a regra de ouro. Então, não dá para mergulhar nos dois. Está escrito em muitos livros que uma pessoa que ele é por dinheiro, ele trabalha, ele precisa trabalhar, ele vai atrás do dinheiro, ele é responsável, coloca a voto, 6 estrelas, hotel de Dubai para ele. Mas, se esse é o meu dream, meu sonho, aí esqueceu de Avraham Avinu. Avraham Avinu era kavet. Quanto mais peso eu dou para um, menos eu dou para outro. Olhem só que show. Olhem só que show. Pessoal, tem uma das... Eu não lembro muita coisa do Navi que eu estudei quando eu estava na escola. Não que eu seja uma boa referência, mas é... Uma das partes... A escola era boa, eu que não. Uma das partes do Navi, que é famoso em Sefer Melachim, teve uns profetas que teve muitas épocas na Torá, especialmente uma, no Navi, melhor dizendo, que tinham profetas falsos, chamado Neviei Sheker, Neviei Abal. Do outro lado do time estava Eliyahu Navi. Então Eliyahu Navi falou para os profetas, tá bom, o povo ficou na dúvida, titubeou. Eliyahu Navi falou o seguinte, olha, traz um korban, vamos trazer um korban, e vocês um korban. O korban que seja queimado por Hashem é o korban certo, e a pessoa é o Navi certo. Então, se for eu, sou eu. Se for vocês, são vocês. Essa história talvez a gente conheça. Quem não conhece, está conhecendo agora. Aí o povo, depois disso, falou, uau! Vayomeru, Hashem o Elokim, Hashem o Elokim. A mesma frase que a gente fala em Selihot. Amonai o Elokim, Amonai o Elokim. Ah, Deus é o Deus certo. E, na verdade, a gente sabe que estamos contigo, Eliyahu Navi, e não abrimos mão. Tá bom. Agora, olha que interessante. Para que isso acontecesse... Eliyahu Navi deixou o povo 3 anos com fome. E depois ele fez esse teste e mostrou que ele estava certo. Que Hashem estava com ele. Agora é interessante. Por que ele deixou o povo 3 anos com fome? Sem chuva e ficaram com fome. Mas por quê? Olhem que bomba. O Mashgiach de Shiva de Hebron, Rav Hassman, falou o seguinte. O povo estava dividido até agora. Será que são esses profetas verdadeiros ou Eliyahu Navi? A gente não sabe, era uma dúvida muito difícil, mesmo tzadikim estamos na dúvida. Pessoas boas. Eliyahu Navi falou, eu preciso fazer um milagre para esclarecer que Hashem está no meu time e que eu estou certo. Agora presta atenção, só um minuto. Como é que eu posso fazer um milagre para esclarecer? Tem um empecilho aqui. Olhem que bomba. Quando uma pessoa faz uma verá de Zagmará para a gente insotar, por que a pessoa faz uma verá? Nichnas boruach shtut, ele ficou bobo. Porque se a pessoa visse de verdade quanto vale uma mitzvah, ele nunca faria uma verá, que é o contrário de uma mitzvah. O que é o ruach shtut? É a parte física. Como é que eu comi aquilo que não era kasher? Porque minha barriga falou mais alto que meu cérebro. Por isso. Como eu comi, você não sabia se era carne ou leite. Ah, deve ser que é parve, eu comi depois de ter comido carne. Porque nós somos seres humanos, e a gente erra, então minha barriga falou mais alto que minha cabeça. Então olha que bomba. Os homens lá estão fazendo muitas averot. Por quê? Porque eles estavam atrás da chomriut, da gashmiut, do materialismo, dos prazeres. Eliyahu Navi falou o seguinte, olha que espetacular. Nem Hashem vai poder provar quem está certo aqui. Se eu não frear os prazeres deles por alguns anos, deixar eles comendo menos, no caso Eliyahu Navi, que era um profeta gigante, percebeu que precisava de 3 anos, eu não vou conseguir nem com milagre provar quem está certo aqui. Por quê? Quando a pessoa está muito mergulhada em prazeres, em vontades. Então, ele esquece de Hashem. Ah, mas eu tenho 3 selinhos de kasher na minha carne. Coloca voto, parabéns, merece. Mas se minha vida se resume num churrasco de fim de semana, é só isso, e se é um churrasco eu não consigo sobreviver todo domingo, e quando um domingo tem um jejum, eu já viro uau. Então, por exemplo, eu estou mergulhado em Gashmiut. Hashem quer que eu coma, Hashem quer que eu tenha dinheiro, mas se isso é minha vida, pessoal, se isso é... Então a pessoa perdeu as proporções. Eliyahu Navi falou, preciso de 3 anos
segurar as pessoas, brecar as pessoas para poder depois mostrar um milagre para eles. Olha que espetacular. Como se fala pão em hebraico? Lechem. Chachamim contou isso para a gente, não é um trocadilho, não é uma coisa do dicionário hebraico. Atual, é uma coisa antiga. Lechem vem da palavra milchama. O que é lechem? Pão. O que é milchama? Guerra. Porque para a pessoa conseguir o pão do dia a dia é uma guerra. Pois está difícil a parnassá. Meu amigo, estava previsto já isso. Olha que interessante. Qual a primeira brachá do Birkat Hamazon? Hazan etakol. Quer dizer Hazan etakol? O que é Zan? Mazon, sustento. Qual palavra tem irmã da palavra Zan? Zain. Klizain são armamentos bélicos. Por quê? Porque para a pessoa ter o sustento dele é uma luta. É labuta, é briga. Não, briga não, mas tá? Tem que se esforçar, tem que... Não é só uma guerra para conseguir a parnassá. Eu acho que Ramin talvez estejam falando para a gente também. É uma guerra dentro do ser humano manter a proporção certa de quanto vale a parnassá para cada um de nós. Isso também é uma milchama. Qual é o ponto certo do balanço? Rivka tinha 2 filhos. Quais eram os 2 filhos de Rivka? Yaakov e Esav. Agora, ela quando ficou grávida, ela achou que ela tinha quantos filhos? Um só. Então Rivka falou o seguinte: poxa vida, eu passo na frente da loja do iPhone e nem lançou ainda, mas eu vou ficar 3 dias na fila porque vai lançar, eu vou acampar lá na frente. E minha barriga chacoalha. De repente Rivka passava na frente de Shivadimir e a barriga chacoalhava. O que Rivka falou para Hashem? Rivka ficou, pessoal, sem ter filho estéril. Lo aleno, imagina uma mulher estéril. 10 anos ela ficou até fazer tefilá. Depois, até ser atendida, mais alguns anos. Quando ela fica grávida, ela fala para Hashem, Lama ze anuchi. Por que eu estou grávida? Como assim porque você está grávida? Você não pediu 20 anos para ficar grávida? Ela falou, olha, se passando na frente de uma loja de iPhone, que eu preciso ter um iPhone que agora, não só com o dedão dá para desbloquear, ele tem que ser com o dedinho também, ou falando ulala, ele já desbloqueia sozinho. Com o olho. Agora, se eu não tiver iPhone que desbloqueia com o olho, miani, né? Então o Rivka falou, porque eu preciso de um filho. Aí Hashem falou para ele, não se preocupa, calma. São 2 filhos. Aí o Rivka falou, agora sim. Por que ela ficou tão assustada? Olha que espetacular. Rivka era filha de quem, meus queridos? Betuel. Betuel era né? De 0 a 10, quanto ele valia? 0. Lavan, -1. Irmão dela. Então, Rivka falou o seguinte, olha, meu pai, Yane. Kibud Avaim, vamos falar, Yane, média 6, vamos falar para ele, né? Sem recuperação por Kibud Avaim. Meu irmão, Zbale Zbalat, né? Lixo ao cubo. Eu saí diferente de todo mundo. Agora, dentro de mim sai um filho que é Metza, Nessalanes, meio iPhone, meio Yeshivat Mir, como é que pode ser? Ela ficou assustada. Ela foi correndo para Yeshiva. Responderam para ela, calma, são 2 filhos. Agora sim. Porque Rivka se assustou que ela ia ter um filho que não ia saber o balanço, que um dia era Gashmiu total, né? Filé mignon, outro dia era Sefer Torah, um dia era Daf Yomi, outro dia era Chamberne Chachare. Falou, o que eu vou ter dentro de mim? É o balanço que é tão difícil ter. Esse é o balanço, isso que ele ficou assustada. Agora, vem a pergunta de $1 milhão. Qual que é o balanço correto? A resposta mais linda do mundo é que não tem uma resposta unânime. Não unânime, desculpa. Não tem uma resposta universal. Mas a gente precisa, é o que a gente está fazendo hoje, parar e conversar sobre isso. Qual é o balanço? Não sei, mas tem que ter algum balanço. Eu tenho que pensar quanto vale o dinheiro na minha vida. Ele é importante, mas quanto vale? Falando em dinheiro, falando em bens materiais, que é uma brachá, mas depende. Em relação a Korach está escrito, Osher, Shamur leBaalav lera'ato. Para Korach, Hashem falou, eu guardei uma riqueza bilionária para Korach, para o mal dele. Quer dizer, cada pessoa depende de como ele usa o dinheiro. Depende do que o dinheiro faz dele. Quando alguém dá alguma coisa para os filhos, difícil de tirar isso deles depois. Qual a diferença entre luxo e necessidade? Eu
acho que, não sei se a definição é certa, mas eu estou pensando agora, necessidade é tudo que você ainda não... Luxo é tudo que você ainda não tem. Necessidade é o que você já tem. Então, para alguns, isso é luxo. E para outros, a mesma coisa, necessidade. E 2 vezes por ano... Por ano já está demodé. Por trimestre para Miami, é luxo ou necessidade? Depende. Tenho gente que fala para mim, Rabino, de novo vou ter que ir para Miami nas férias com meus pais, não sei o que fazer. Depende da pessoa. Virou necessidade, já virou contra. E para alguns ainda é luxo, raros. Agora olha que interessante. Tudo isso, quando a gente entrega isso para alguém, eu estou criando nos meus filhos uma expectativa de poder não apreciar. Quer dizer que ele tem que viver igual ele vive em Halab, igual na Polônia? Não, porque ele está fazendo mal. Mas tem que ter um balanço e tem que se pensar sobre isso. Quando a gente acostuma alguém com alguma coisa, é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil desacostumar. Outro dia, estava lendo, sabe, aquelas revistas Exame, sabe, que tem... Uma vez um menino falou, Rabino, essa revista é a revista da depressão. Eu falei, por quê? Só vê aqueles caras começaram como pipoqueiro e hoje é bilionário. E nós ainda aqui fritando ovo frito, né? Mas, não era nessa revista, mas algum tipo assim. Eu vi uma entrevista com uma pessoa que se tornou economicamente muito bem sucedida. E o enfoque da revista é como ser bem sucedido, né? Então todo mundo lê lá e achando que vai seguir a fórmula, vai ficar. Mas para aprender, sempre tem que aprender. Então eu fiquei curioso. E uma das frases daquele senhor falou... Esse senhor falou o seguinte, olha, ele contou um pouco do sucesso dele econômico, mas ele falou o seguinte, eu acho que parte do meu sucesso ele falou no meio da frase lá, da entrevista, é o seguinte, olha, dar tudo para os filhos é um crime. Foi essa frase que ele falou no meio da entrevista. Você tem que acostumar, mesmo que você tem tudo, que teus filhos aprendam a conquistar tudo e não dê tudo a eles. Olha que bomba quando se fala de dinheiro. A gente sabe que a gente teve 4 galuyot, 4 exílios, vamos chamar assim, que dominaram o povo durante toda a história do mundo, desde Bereshit até hoje. A galut que fala com físico, que fala com material, como chamava? Yavan, os gregos, né? História de Hanukkah. Olha que espetacular isso. Como se escreve a palavra Yavan em hebraico? Yud, Vav e Nun. Os gregos era tudo macho man, não é? É tomar whey, é ficar bombado, não é? É ficar, andar assim, né? Eu não passo na porta, dá uma licença para andar. Isso é Yavan, isso não é Yavan. Quer dizer que precisa avacalhar com o corpo, eu nunca falei isso. Mas ficar toda hora, tomar 36 ovos para ficar, né? Esquecendo o colesterol mais forte, isso é Yavan. Olha que espetacular, a palavra Yavan a gente escreve Yud, Vav e Nun. Como se escreve Yud, Vav e Nun? São 3 letras iguaizinhas. O Yud é um risco pequenininho, o Vav é um pouco maior e o Nun é um risco um pouco maior. São letras simétricas, lindas e bonitas. Isso é Yavan, só beleza. Agora, da onde saiu a Torá? A gente canta em Simchat Torá aqui, Mitzion, Tetze Torá, não é? Como se escreve Tzion? Exatamente igual. Escreve Yavan, põe a letra Tzadik na frente da palavra Tzion. Yavan é corpo, é físico, é prazer. Sim. Agora, como se escreve Tzion, que se refere a Yerushalayim, a Kedushá, a santidade, Hashem não fala tira Yavan, só coloca um tzadik na frente. Dá a proporção correta, não ignora. Não fala que não é importante, isso é bobeira, mas dá a proporção correta. Rav Wolbe fala no livro dele, Aleishur, olha que espetacular. Avodateno, o nosso trabalho, lalot etaguf, é elevar o corpo. Veló lehorida et aneshama, e não abaixar a neshama a nível do corpo. Tem que nivelar o corpo ao nível da neshama e não a neshama para baixo com o corpo. Vou dar um exemplo prático para vocês. Sabem que tem uma briga não fala, mas tem uma vontade grande, vamos chamar assim, briga, falei a palavra errada, de ser sandak no Brit Milá. Já viram isso? Desejo, boa, obrigado pela correção. Tem um desejo para ser um sandak. Isso é bom ou é ruim? É bom? O Remá, em Shulchan Aruch, fala para a gente, Yoredea 265, Halacha 11, ele fala o seguinte: costumamos, diz o Remá, a procurar a oportunidade de ser o sandak. É bom isso, é muito bom, está no Shulchan Aruch. Por quê? Está escrito que o sandak, aquele que senta com o bebê no colo na hora do Brit Milá, ele é igual o Cohen que trazia o Ketoret no Bet HaMikdash, no templo. E daí, o Cohen está escrito que o quê? Era uma segulá, quem fazia ser Cohen para ficar rico.
Por isso que a Gemara fala em Yomá, que eles não deixavam o mesmo Cohen fazer muitas vezes, eles tentavam trocar, para dar chance para os outros. Deixa os outros também dividir a fortuna. Então, ser sandak não é uma coisa fofa, tem uma alahá, base na alahá, que ajuda, vamos chamar assim, a pessoa a ter parnassá, ter um sustento melhor, ter mais dinheiro na conta. Agora, perguntaram para o Steiper, para do Rav Chaim Kanievsky, o seguinte, o Steiper tinha um costume, entre parênteses, introdução, de, quando convidavam ele para ser sandak, ele ia, mesmo quando era fora de Bnei Brak, ele saía da cidade dele para ser sandak. Então perguntaram uma vez para ele, Rav, está escrito que ser sandak é igual ao Kohen Gadol, o Kohen Gadol ficava rico que fazia o Ketoret. E o senhor? Nada. Cadê a conta? Está escondida, ninguém sabe? Diz o Steiper, não tenho nada. Então, e aí? Como se concretizou a Gemara? Sabe o que o Steiper respondeu? Está prometido que vai ter riqueza? Eu sou o cara mais... eu sou a pessoa mais rica do mundo. Sabe quem é meu filho? Rav Chaim Kanievsky. Tem riqueza maior do que essa? Putz, olha que bomba! Pessoal, depende do peso que você dá. Eu tenho o que eu preciso monetariamente. É o que eu preciso. Riqueza? Eu tenho um filho Rav Chaim Kanievsky. Isso é mega cena acumulada, para mim é fichinha perto disso. Claro que a Gemara se concretizou em mim, diz ele. A melhor história que representa o balanço, que cada um tem um balanço dele diferente, de Gashmiut, Ruhaniut, de materialismo e espiritualidade, é a famosa história, mas ela tem que ser sempre mencionada e a gente tem que ficar com ela na cuca. Uma vez veio um homem, bateu na casa do Hafetz Haim, que até hoje está lá, dá para visitar. Casa dele, não fala casa, é um quadradinho do Hafetz Haim, está em Radun até hoje. E bateu um businessman lá, falou, Rav, eu queria ajudar o senhor, queria te dar uma melhorada aqui, não fazer muito chique. Não vou na Gabriel Monteiro, mas assim, mais ou menos, uma Matzometz, alguma coisinha mais bonita. Aí o Hafetz Haim perguntou para ele, onde o senhor está hospedado? Em Radun, Bzor, tinha hotel 1 estrela. Então aquele businessman famoso falou, estou aqui nesse hotel que tem aqui, né, onde eu estou. Falei, como é que está lá? Ele falou, mais ou menos. Mas, ele falou, e você, uma pessoa tão nobre, fica aqui? Ele falou, eu estou aqui uma noite, vim visitar o senhor, amanhã eu vou embora. Hafetz Haim falou para ele o seguinte, eu também estou aqui por pouco tempo. O meu palácio de verdade não é aqui. Os meus interesses verdadeiros não são aqui. Minha casa aqui, está limpa, está organizada, that's what I need, isso é o que eu preciso. Tem que tentar andar nesse caminho durante a vida que a gente está tão envolvido com coisas monetárias que são importantes, mas tem que ter um termômetro, tem que parar e se questionar. Assim que os Dolim vivem, cada um, obviamente, no nível dele. A gente não pode falar, eu fui na casa do Rav Chaim Kanievsky, eu fui visitar ele, eu quero minha casa igual. Não dá, a pessoa não está nesse nível, não é saudável viver igual a eles. Mas é importante saber que tem pessoas que vivem assim, que é uma coisa que eu posso almejar chegar um pouco mais perto. Terminando, como que já ouviram falar do Nazir, não é? Da onde vem a palavra Nazir? Nezer, está escrito. Nezer é uma coroa. Nazir é uma pessoa, uau, no Solej Hashem, louvada. O mesmo Nazir, ele é chamado na Gemara, Chote, pecador. Como assim? Uma pessoa que se abstém de prazeres, ele é Kadosh, santo, uma coroa. O mesmo Nazir é chamado um pecador. Então, quem é o Nazir? É bom ou ruim? A resposta é a seguinte, que depende. É bom que ele procurou melhorar, mas ter que se abster de alguma coisa que Hashem te deu a permissão de ter é ruim. Porque Hashem falou, se eu te permitir, porque você está se proibindo. Mas o Nazir, o fato de ele procurar melhorar a espiritualidade dele e o Gashmiut dele, o materialismo dele, é algo que é chamado Nezer, é uma coroa. Por quê? Às vezes falar, eu não quero ter prazer de alguma coisa, merece um louvor, porque não é tudo que tem, mesmo que é kasher, que eu preciso ter. Eu preciso ter a melhor... Tá bom, quando você pode ter, tudo bem, quando você não pode ter. Eu me transformo num filé mignon. Pessoal, tem gente que... Você coloca a pessoa na fila lá e está escrito filé mignon do Uruguai, sei lá de onde que vem, da Argentina, não sei lá. O cara virou um filé mignon. Sartén coma o filé mignon, mas não vire um filé mignon. Tem que procurar o balanço. Quando Yosef estava perdido, Yaakov mandou Yosef procurar os filhos dele, os irmãos dele. Yosef estava perdido. Tem um passuco famoso que ele não sabia onde estavam os irmãos. Ele estava distante dos irmãos faz tempo.
Então, ele estava no deserto, e não tem muito ponto de referência no deserto, ele viu uma pessoa. A gente nem sabe quem é essa pessoa. A gente fala que era Gabriel, mas é escrito Ish, a gente nem sabe quem é. Esse homem falou para Yosef, Matevakesh, o que você está procurando da vida? Essa é a pergunta. O que você está procurando na vida? O que você quer? Yosef deu a resposta para ele, mas essa pergunta tem que só eco para cada um de nós. O que você quer da vida? Se eu quero um, eu vou abrir mão do outro. O Chovat Levavot fala que quando a pessoa chega na metade da vida dele, 120 anos, Bezat Hashem, é o total, quando a pessoa chega nos 60 anos da vida dele, diz Chovat Levavot, Rabbeinu Bechaye, a pessoa tem que começar a se desligar um pouco. Não quer dizer que ele tem que jogar o dinheiro dele no lixo, não. Mas tem que se desligar emocionalmente, assim, naquela vibração, desvincular das posses materiais dele. Porque ele sabe que ele não vai levar nada daqui depois de 120. Vamos assumir, no bom dos casos, 60 anos. Quando a pessoa chega na metade da vida, a pessoa tem que começar a usar tudo que ele tem, que Hashem sempre dê brachá para todo mundo, mas se desvincular disso, não fazer disso o melhor, e é isso a minha vida. Que Bezat Hashem, a gente possa, eu não quero fazer ninguém velho aqui, então 120. Que Bezat Hashem, a gente possa, que a Kadosh Baruch Hu possa mandar brachá para cada um de nós, que a gente possa ter, mas não menos importante, saber usar, e que a gente se questione de vez em quando em casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, Matevakesh, o que eu quero da minha vida? O que eu estou procurando para a minha família? Que a gente tenha uma boa resposta e cada um ache o balanço correto que tem que ter os prazeres versus Ruhaniut, espiritualidade dentro da vida de cada um de nós. Grande desafio, né? Grande desafio.